Quero convidar você a abrir em Eclesiastes, capítulo 10. Essa é a penúltima mensagem, antepenúltima, tem mais duas, desse livro que nos ensina a viver nessa vida, que nos ensina a buscar esse sentido na nossa vida. Acho que vai ter que abaixar meu microfone, está querendo dar um apito aqui. Eclesiastes 10, você deixa aberto aí, ligado aí, eu só vou ler o verso 1, mas a gente vai dar uma volta nele, no Eclesiastes capítulo 10. O verso 1 diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua manifestação no nossas vidas através já desse culto. Através dos louvores, das conversas antes do culto, das orações, da Tua palavra lida e cantada nessa noite. E agora fale conosco, Deus. Revele a Tua vontade e nos mostre o caminho que precisamos trilhar nessa vida cristã que temos, para que a vida não seja sem sentido para nós. É assim que oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Insensatez, em algumas traduções pode estar aí a palavra tolo. E insensatez é aquela pessoa que age sem prudência. Faz as coisas meio que sem pensar, inconsequente, sem muito senso de atitude. Até lembrando disso, você que caminhou depois dessa chuva no centro da cidade, você viu que a gente está sem semáforos em boa parte da cidade. E eu fiquei reparando como que as pessoas do trânsito são insensatas. Porque quando não tem semáforo, o mínimo que você tem que fazer é dar uma diminuída e ver. E eu reparei como que as pessoas passam batido. Não tem semáforo meu, eu posso ir. E correndo riscos de acidente. Isso é uma vida insensata, uma vida inconsequente. E eu queria falar, pensando nisso, sobre a precipitação nas nossas vidas. A precipitação que nos conduz bem rápido para o fracasso. E quando a gente olha a palavra precipitação na Bíblia, normalmente ela está ligada a um abismo, a perdição, ruína. Ou seja, pessoas que são precipitadas, elas correm o risco de caminhar em direção realmente a um abismo e se machucar, morrer. E ter graves consequências na sua vida, correr risco realmente de fracassos, porque se torna precipitado nas suas escolhas. Lá em Provérbios 18, 13, diz: responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. Pensando em precipitação e nesse versículo de Provérbios, eu fico olhando a nossa sociedade. Você já percebeu como que a nossa sociedade tem andado agressiva? Com pavio bem curto, que não para pensar, não para ver consequências. Como eu falei, por exemplo, do trânsito, se o sinal fica verde, basta um segundo. Você fica um segundo com o sinal verde e alguém buzina atrás de você. Já fez isso? Eu já. A pessoa deu um segundo a mais lá com o semáforo verde, a gente já buzina, porque a gente está sem paciência, a gente está grosso. E isso a gente vai percebendo até dentro das famílias. A gente percebe falta de paciência em casa, com os filhos, filhos com os pais. A gente vê essa falta de paciência na nossa sociedade, na nossa caminhada. Se você acompanhou, ou pelo menos nos noticiários, o que aconteceu com o Oscar desse ano, porque foi, acho que depois do assunto da ressurreição de Jesus, acho que foi o assunto mais falado. Foi o Oscar 2022. Mas não pelos filmes. Não
qualidade do cinema, pelos campeões, mas por causa de um fato triste e lamentável que ocorreu com aquele ator, o Will Smith. Você deve ter acompanhado isso aí. Todo mundo falou do tapa que ele deu no rosto daquele outro ator, o Chris Rock. Para quem assistiu, Todo Mundo Odeia o Chris. O Chris do filme é ele. É a história de vida dele, do Chris Rock. E ele fez uma piada com a esposa do Will Smith. A esposa do Will Smith tem uma doença chamada, parece que é esse nome, alopécia. É uma doença em que os cabelos caem, o pelo do corpo cai. E ele fez uma piada e o Will Smith não suportou, levantou e foi lá dar um tapão no rosto dele. E todo mundo falou do tapa. Não estou justificando a atitude, não estou justificando nem a piada de mau gosto, nem o tapa dolorido. Mas o que eu percebo ali é que nós realmente estamos vivendo um tempo onde nós não pensamos muito antes de agir. Nós vamos na base do impulso, porque a gente vive um mal, uma crise hoje na nossa humanidade chamada falta de controle emocional. A gente tem dificuldade de controlar as nossas emoções. Nos falta inteligência emocional para lidar com isso. Como esse exemplo que eu dei do Oscar. Ele poderia ter tomado muitas atitudes ali, e ainda que eu no lugar dele, eu não sei se eu não faria diferente. Depois a gente chora as pitangas, né? Mas é que a gente tem dificuldade de se controlar. E essa dificuldade de controlar nossas emoções, não ter essa inteligência emocional, nós vamos sofrendo de forma precipitada, inclusive, com ansiedades, depressões, ansiedade social e tudo aquilo que é decorrente dessa nossa falta de controle nas emoções. O Brasil hoje, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil hoje tem mais de 18 milhões de ansiosos. E essa ansiedade que a OMS fala, não é aquela ansiedade comum nossa. Sabe aquela ansiedade que você vai começar o primeiro emprego, você não sabe como é que vai ser, ou vai fazer uma entrevista, vai fazer uma prova, vai fazer um vestibular, aí os adolescentes que em breve vão fazer, e dá borboleta no estômago, e amonsoa, mas logo depois que passa a prova, passou, mas você ficou ansioso. É uma ansiedade diferente, é uma ansiedade, entre aspas, comum para o nosso organismo, o organismo respondendo. Mas essa ansiedade que a OMS fala é uma ansiedade que passa além disto. Passa além daquilo que você está sentindo naquele momento. Por exemplo, ontem, enquanto a Paula passava mal, eu fiquei ansioso. Me controlei muito no hospital com as respostas do médico. Tem médico que ele tem um raio-x nos olhos. E ele já adivinha o que vai acontecer. Aí a gente tem que controlar isso. Essa ansiedade é comum, porque você está vendo um ente ali sofrendo. Mas aquela ansiedade que perpassa isso, que você tem medo do futuro, que tem medo das coisas que vão acontecer, que você começa a imaginar situações, é essa ansiedade que eu estou falando, que a OMS diz que nós temos mais de 18 milhões, e na pandemia isso piorou muito. A pandemia, as pessoas andam mais ansiosas. E por quê? Porque nós somos precipitados, somos preocupados. É como o irmão aqui da igreja diz, que já morre antes do tiro ser dado, porque a gente não sabe muito bem controlar as nossas emoções. Algum tempo atrás, mais ou menos uns 3 anos atrás, na verdade 2 anos, eu ainda tomava remédio de pressão. Tinha picos, e trimestralmente nós íamos à UBS, a Paula e eu, para fazer aquele check-up, estar lá no médico e pegar o remédio. Um dia eu cheguei, a médica mediu minha pressão e tal, quem vai no médico sabe, aquela rotina. E ela olhou assim e disse: Senhor Flávio, por que o senhor toma remédio de pressão? Detalhe, não foi ela que me passou, tá? Foi um outro médico. Eu disse: porque tinha picos de pressão alta.
É porque o senhor, toda vez que vem aqui, a sua pressão está 11/8, 11/7, 12/8. E o senhor não é hipertenso. Porque toda vez que o senhor vem aqui, a pressão está boa. Por que te indicaram esse remédio? Falei, porque tive uns picos devido à emoção, alguns problemas emocionais. E ela olhou para mim, deu aquele sorrisinho de canto de boca e diz assim, está na hora do senhor aprender a lidar com as suas emoções ou ficar o resto da vida tomando remédio. O senhor escolhe. Médica é boa, né? Mas eu achei boa a médica. E eu pensei assim, vou controlar sim. Ela só disse para controlar, não disse como, né? E a gente foi aprendendo, a faculdade ajudou bastante nisso, tem momento que atrapalha também. 2020 tive alta, não tenho mais pressão alta e não tomo mais remédio. O remédio ele cumpriu o papel dele. Eu só fiquei chateado que eu tive alta e começou a pandemia. E depois quem tinha pressão alta podia tomar a vacina antes. Mas detalhe. Por que eu trouxe essa experiência pessoal? Porque as nossas emoções elas nos enganam. Se nós não soubermos lidar com elas. Nos fazem desviar dos caminhos do Senhor. Inclusive isto. A precipitação, inclusive, é uma dessas emoções, é um desses resultados que a gente precisa cuidar. Quando a precipitação normalmente vem acompanhada lá nos sinônimos de buraco, de abismo, e algumas vezes aparece lá até sobre o tempo, tempestades, enfim. Mas o que eu quero falar é sobre a precipitação de não saber lidar com nossas emoções, de não saber lidar com as nossas escolhas que nos levam a fracassos, porque a gente não parou um pouquinho e pensou. E quando a gente começa a ver sobre essa precipitação, a primeira coisa que ela faz é não deixar a gente ter cuidado com a direção que a gente está tomando. A gente toma algumas iniciativas e a gente não percebe os caminhos que estamos tomando. Olha aí em Eclesiastes 10. Eu quero ler dos versos 2 a 6. Ora, o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem um mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto os ricos ocupam cargos inferiores. Eu quero que você guarde essa palavra tolo, que aparece algumas vezes repetidas nesses versos. O que esses versos estão dizendo é que essa precipitação nos leva a não prestar atenção nas decisões que estamos tomando. E a palavra tolo, aqui não é aquela pessoa que falta com a inteligência. Mas a palavra tolo aqui no Eclesiastes é aquela pessoa que toma uma direção errada. E aí o Eclesiastes vai chamar de tolo. Aquele que toma decisões, toma caminhos diferentes, caminhos errados, ele chama de tolo. E principalmente aqueles que tomam direções contrárias ao próprio Deus ou à própria vontade de Deus. O verso 3, obrigado, diz assim, mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso. Aqueles que tomam outro caminho, que se afastam cada vez mais da presença de Deus, como a nossa sociedade faz, como pessoas que você conhece fazem, que vão se afastando cada vez mais de Cristo e vão tomando decisões tolas e cada vez mais arruinando com as suas vidas, porque são levadas pelos olhos. São pessoas que são levadas por aquilo que vê, por escolhas erradas na vida, que acham que é melhor aquela situação. Isso me faz lembrar de Abraão e Ló, que está lá em Gênesis 13, os versos 10 a 13, que eu destaco aqui, não vou ler todos esses versos, mas que os dois, tanto Abraão quanto Ló, eram muito ricos. E Abraão chega para o seu primo e diz, olha, a gente precisa se separar. Porque os nossos rebanhos são muitos, não tem terra suficiente, os nossos empregados estão brigando já entre si. Então não dá mais para a gente ficar junto, a gente tem que se separar. A terra não vai suportar os nossos rebanhos e a nossa caminhada junto. Então, Abraão
humilde, porque a decisão de uma escolha primeira seria de Abraão, ele dá essa escolha para Ló. E Ló olha e vê um local muito bonito. Encheu os seus olhos. Ele diz, olha, eu vou para lá então. E Abraão diz, então eu vou para cá. E eles se separam. Abraão faz uma escolha pautada em Deus. Ele caminhava com Deus, as decisões dele eram através de Deus. Teve erros? Teve, mas a gente não vai falar disso agora, que isso é outra mensagem. Ló se encheu de desejo de ir para uma outra terra, porque os seus olhos tiveram a atenção chamada para isso. E ele foi para onde nós já conhecemos, a região de Sodoma e Gomorra, que logo depois foi destruída por causa do tamanho pecado que aquelas cidades realizavam. Perdeu tudo, inclusive a esposa, se tornou uma estátua de sal, perdeu todos os seus bens ali, porque teve que sair correndo daquele lugar, porque na sua precipitação de escolha, escolheu um lugar que levou para o fracasso. Irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada, principalmente cristã, se a gente não abrir os olhos com aquilo que nos aparece, com um senso de beleza, a gente pode cair em tentações e cair de verdade na fé e se afastar do Senhor. A tentação, quando ela não vem com carinha bonita, feia. Ela vem com cara bonita, ela vem com campos verdes, como Ló olhou. E se a gente se precipita em tomar as decisões, vamos por um caminho errado. Nos tornamos, como disse Eclesiastes, pessoas tolas. E qual é o caminho que nós precisamos tomar? Jesus já disse que Ele é o caminho. É através dele que a gente acerta o caminho. João 14,6 ele vai dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim ou não for por mim. O caminho para as nossas vidas, para que não erramos a direção, não sejamos tolos, se chama Jesus Cristo. É Ele que nos caminha, Ele que nos leva. E, irmãos, a gente faz isso como? Não basta só vir à igreja. Não basta ser só membro de igreja. A gente permanecer nesse caminho, além, lógico, de ir na igreja, ser um cristão batizado, adorar a esse Deus como a gente fez há pouco. Mas há outras ferramentas que já estão dispostas para nós, que é a oração, que é a leitura da palavra, o estudo da palavra. Precisamos o quê? Nos movimentar e desejar mais e mais estudar essa palavra, orar, ter fome e sede para que não saímos desse caminho, para que não sejamos enganados. E não adianta, queridos, você andar beirando o caminho. Não, eu não estou 100% no caminho, mas eu estou assim, o pé está aqui, o outro está no caminho. Não, é no caminho mesmo. Porque atalhos geram fracassos, precipitações geram fracasso. E é no centro desse caminho é que a gente consegue chegar a algum lugar. A gente precisa entender que fora do caminho chamado Jesus, a gente tem fracasso. O autor de Eclesiastes, Salomão, ele vai falar sobre o nosso coração, porque a gente precisa olhar o nosso coração, ou seja, os nossos desejos, as nossas vontades, o coração, quando ele coloca aqui, porque para o judeu, e também para nós, é o centro das nossas emoções. A gente volta e meia e fala, como é que está teu coração nessa questão? A gente sabe que quem toma as decisões é o cérebro, é na mente, mas o coração tem um certo romantismo nisso. Se a gente pergunta como está teu coração, provavelmente porque ele acelera logo, dá aquelas palpitações. Então eu pergunto para você, como está o teu coração nesse caminhar com Jesus? Você realmente está nesse caminho ou tem sido tolo? Andado fora desse caminho? Para onde estão as tuas inclinações? Nas vontades de Deus ou longe de Deus? Tenha liberado só o caminho. Não tem andado no centro desse caminho. Porque quando a gente se precipita e sai desse caminho, a gente começa a andar cansado. E cansamos justamente porque não temos paciência. Porque somos precipitados. Olha o verso 15. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele não consegue achar caminho para casa. Ou seja,
nessa precipitação, não ter um planejamento, fazer as coisas de qualquer jeito, não buscar a vontade e a presença de Deus, a gente começa a perceber que as pessoas começam a ficar mais cansadas. E por que a gente se sente muitas vezes assim cansados? Quando a gente olha uma questão mais social, a gente é muito cobrado. A gente não consegue ficar parado. Toda hora somos exigidos, estamos muito conectados. A gente se conecta demais e muitas vezes a gente acha que está relaxando enquanto está conectado, mas a gente não está descansando. Mas a precipitação espiritual também, ou seja, a gente não parar e tomar as decisões corretas, não buscar a Deus, isso também agrava o nosso cansaço. E infelizmente as pessoas que têm sido esse tolo, como o Eclesiastes coloca, lhes falta uma coisa: propósito de vida. Aonde querem chegar? Como quer chegar? Não tem um planejamento nem na vida espiritual. A gente está aí na nossa campanha, nosso crescimento espiritual, com a nossa revistinha. E às vezes as pessoas falam assim: eu estou sem tempo para ler a Bíblia. Estou sem tempo para orar. Mas porque falta propósito nisso. Falta paciência. Porque quando a gente tem um propósito de vida, a gente luta por aquilo, a gente corre atrás, a gente faz qualquer coisa para atingir. E se eu tenho um propósito de continuar nesse caminho, não ser tolo, eu vou manter esse caminho e vou me organizar. Quando a gente olha nas questões espirituais, a gente tem dificuldade porque a gente não tem paciência para esperar a resposta de oração. E se há uma coisa que testa a nossa paciência, se chama resposta de oração. Não responda para mim, mas o que você tem orado e a resposta não chega? E a impressão que dá é que Deus não está nem aí. Mas você já parou para pensar também que Deus está te ensinando a ter fé nele? Ele está te ensinando que você precisa aprender a confiar mais nele. Ele está ensinando a você que você precisa aprender a ter paciência. Porque hoje nós vivemos um momento em que paciência tem sido um luxo. E algo bem raro. Nós somos a geração dos 5 minutos. Estamos vivendo esse tempo. Quantas vezes durante a semana a gente não come comida pronta? Vai lá e compra lasanha de caixinha. Ruim pra caramba, mas a gente compra. E não tem tempo. Somos essa geração. Porque realmente, às vezes, não tem tempo. Um áudio de 3 minutos que você recebe, às vezes ele nem ouve. Quando ouve, bota na velocidade 2. Isso porque eu acho que é o máximo que tem lá. Porque a gente está sem tempo. Porque, nossa, um áudio de 3 minutos. Não, eu não tenho tempo. Eu sou fera para mandar esses áudios longos, né? Você já recebeu alguns assim, quando vê lá 2 minutos e 59, para dizer que não foi 3? Porque nós não temos mais paciência. Vai no cinema, agora há pouco tempo a gente foi em família assistir um filme, em 3 horas. A gente ficou lá firme. E a gente gosta de sentar lá na última fileira, que a gente gosta de olhar a tela assim, né? Porque olhar assim é ruim demais. E a gente começa a ver que dá 1 hora de filme, 30 minutos de filme, às vezes já tem um povo levantando toda hora para ir no banheiro, fazer sei lá o quê. Porque a gente não consegue mais ficar parado. E os cultos então? Se o culto for longo, a gente já começa a estourar a paciência. Interessante que algum tempo atrás, não muitos anos atrás, os cultos duravam 2 horas. 2 horas e meia. E as pessoas não reclamavam. Estavam lá adorando a Deus. Hoje, se o culto passa de 1 hora e meia, pronto. Por enquanto, 1 hora e meia é o limite. Por enquanto. Porque a gente já se cansa, a gente não tem paciência. E assim nós vamos caminhando cada vez mais rápido e vamos ficando mais enjoados das coisas. Porque essa precipitação na vida, essa pressa, tem tirado de nós a paciência. E nesse tirar a paciência, a gente começa também a perder as melhores coisas nessa vida.
A gente começa a perder os melhores momentos. A gente começa a perder um momento de tempo com Deus, de qualidade, que vai nos encher. Porque a gente não tem esse planejamento, a gente não tem essa paciência, a gente não consegue ficar ali parado. E o verso 10 vai dizer assim: se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com força, é agir com sabedoria, assegura o sucesso. Ele está falando justamente de você aprender a se planejar, se organizar. As irmãs aí, os irmãos também já fizeram isso, mas já cortou tomate com faca cega? Gente, não tem coisa pior no mundo do que cortar tomate com faca cega. Você faz tudo, menos cortar o tomate. Você amassa o tomate, você estoura o tomate. Você perde a paciência. Faca cega não corta tomate. O que a gente precisa fazer para cortar um tomate? Tem que afiar a faca, tem que amolar a faca. Amolar a faca leva tempo. A estratégia na vida é assim, a estratégia de vida nossa, ela precisa passar por alguns crivos. A oração, busca por Deus, planejamento, colocar no papel. A gente precisa afiar a nossa faca, afiar o machado. O que o Eclesiastes está dizendo é que se o lenhador sai para cortar lenha com um machado cego, ele vai fazer mais força. Se a gente vive uma vida onde não buscamos a presença de Deus, não buscamos a vontade de Deus, se a gente não se organiza, a gente vai dar mais volta. A gente vai se cansar mais. É igual a história de 2 lenhadores que foram contratados e eles iam ganhar por produção. Aí tinha um lenhador mais novo, com pouca experiência, e um já mais velho, mais experiente. Eles tinham uma semana para produzir. Aquele lenhador mais novo mal tomava o café dele e já ia para cortar as lenhas. O mais velho levantava, tomava um café, se fortalecia ali o corpo, pegava o machado dele e passava alguns minutos ali afiando aquele machado. Levava ali quase 1 hora fazendo isso, tomando um carinho café e o amolar o machado. E ele ia lá cortar lenha. No final do dia, ele cortava a mesma quantidade de lenha que aquele que saiu mais cedo. E assim foi a semana. E aquele mais novo reparando, e falando: nossa, mas você não fica tanto tempo afiando esse machado, fica alisando esse machado. Você esqueceu que a gente vai ganhar por produção? Ele, calma. Chegou o final de semana para receber o salário, ele produziu o mais velho, o cortador de lenha, o lenhador mais experiente, cortou 20% a mais do que o mais novo. E o mais novo ficou intrigado, porque ele levantava mais cedo, ia mais cedo, ficava um pouco mais. Ele falou: qual é o teu segredo? Ele disse: o meu segredo é que eu afio o meu machado. O segredo na vida, irmãos, para a gente ter sentido na nossa vida, a gente precisa afiar os nossos machados. A gente precisa, espiritualmente, buscar a presença de Deus. Orar ao Senhor. Ter comunhão. Na vida mesmo, a gente precisa se organizar. Aonde eu quero chegar? Como eu quero chegar? O que eu vou fazer para chegar lá? Preciso ter paciência. Paciência é um dom que a gente precisa buscar. Porque tomar decisões sem pensar, sem planejar, não ter paciência, a gente usa mais força, a gente vai fracassar, o risco de fracasso é maior. Não que se a gente planejar, a gente pode não fracassar. Não que se a gente até orar, não, então, pastor, se eu orar não fracasso. Não, pode fracassar. Mas pelo menos você já fracassa com renovar de suas forças. Você foi até o Pai. Eu queria que você pensasse o seguinte: como tem andado a tua paciência? O que tem te feito cansar demais? Você tem amolado os teus machados? Você tem ralado os teus joelhos de tanto ajoelhar e conversar com Deus? Irmãos, esse texto serve para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia. Se a gente não vencer a preguiça, se a gente não vencer a tolice, se a gente não andar num caminho. O verso que eu li no início, que quando as moscas estão em volta do perfume e estragam o perfume, o mau cheiro, eu fico pensando, por que o fabricante de perfume não espantou as moscas? Por que não colocou no lugar seguro?
Porque às vezes falta esse planejamento na nossa vida. Isso é o que Eclesiastes está dizendo. E ele vai nos mostrar que essa precipitação ela gera morte. Talvez pode não ser morte física, mas morte de projetos, morte de sonhos. O verso 20 diz: nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e os seres alados poderão divulgar o que você disser. Primeiro, o Eclesiastes está dizendo que passarinho fala, é daqui papagaio repete. Mas não é isso que ele está dizendo. Já ouviu aquela frase assim, um passarinho verde me contou? É que esse passarinho verde que te contou tem 2 pernas e língua, ouvido e sabe falar. É isso que ele está dizendo. Cuidado com o que você fala, cuidado como você age. Uma das coisas que são mais arriscadas são as palavras que a gente usa. Ele estava usando o exemplo do rei, porque no tempo do Eclesiastes, falar mal de um rei, se você fosse descoberto em falar mal de um rei, chegasse aos ouvidos do rei, a sentença era a morte. Falar mal com uma autoridade, com alguém que tem poder de autoridade, corre riscos. Quer fazer um teste? Vou te dar um exemplo para fazer um teste, tá? Quando você sair daqui e encontrar um policial, xingue ele. Brincando, tá? Por favor, não faça isso. Você sabe o que vai acontecer. A precipitação no falar gera morte. Quantas famílias estão destruídas porque foram precipitadas no falar? Não pararam para pensar antes de falar alguma coisa para o seu cônjuge ou para os seus filhos. Ou para os filhos, para os pais. Foram precipitados no agir com seus entes queridos. Precipitação no falar gera morte. As palavras que saem da nossa boca têm muito poder. E às vezes a gente não consegue controlar, porque a gente não parou para pensar. Hoje, tempo então de rede social, irmãos. Rede social é uma terra de ninguém. É uma terra sem muro, sem cerca. As pessoas escrevem o que quer. Porém, quando são chamadas a prestar contas, elas correm. As redes sociais estão cheias de palavras que machucam, que amaldiçoam. Agora, recentemente, uma pessoa que eu conheço colocou nas redes sociais, malhando os pastores. Por causa daquele fato que aconteceu em Brasília. E aí, para não gerar polêmica, eu fui, pensei, raciocinei. Eu mandei uma resposta, mas não na rede. Porque pronto, né? Se você escreve ali, derramou o leite e depois não tem como. Mandei no particular dessa pessoa uma mensagem. Falei, olha, não dá para jogar todo mundo no mesmo saco e sacudir e dizer que é igual. Não é desse jeito aí que você escreveu ou que você compartilhou. Ela mandou uma resposta e disse, não, mas você eu conheço, eu sei que você não é desse jeito. Mas a mensagem que a pessoa mandou era azeda demais. Eu falei, pois é, você está dizendo que eu não sou desse jeito. Mas depois que você escreveu, divulgou e colocou na rede, quem lê acha que é todo mundo igual. Agora já foi. Agora já foi. Hoje a gente não tem filtro. A gente não tem filtro na rede social, a gente não tem filtro nos nossos relacionamentos, nós somos precipitados. Essas palavras, as verbais e as levadas escritas de forma online machucam. E agora não precisa nem muito de passarinho verde para contar. Não precisa, só botar na rede já vai. E Tiago vai dizer para nós o seguinte, 1,19. Portanto, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas a gente não tem andado pronto para ouvir. Quantas pessoas já ficaram chateadas com você porque você disse uma verdade? Lógico, dita com amor. Quantas pessoas se magoam, saem da igreja porque o pastor precisou chamar para conversar
E depois fica dizendo, o pastor falou uma coisa que eu não concordei, por isso eu saí e fui embora. Tem que sair do mundo então, porque não dá para agradar sempre. Se a gente não tiver cuidado, paciência, se a gente for precipitado, as nossas palavras vão gerar morte. O exemplo dado de Eclesiastes sobre gerar morte porque você falou mal de uma autoridade serve para os nossos dias hoje. Não só as autoridades, mas nos nossos relacionamentos. O Eclesiastes nos chama a andar no caminho correto, não sermos tolos, não sermos insensatos, a ter paciência, a andar no caminho correto, que é o caminho do Senhor, senão a gente vai para o abismo. Ter essa direção, e a cruz, irmãos, é a nossa bússola, é o que nos dá a direção. Conforme Hebreus 12, 2, que diz que Ele é o autor, Ele é o consumador, é Ele que nos dá a direção, que a gente precisa olhar firmemente para a cruz. É ali que a gente tem esse manejo para realmente nos manter nesse caminho, não sermos precipitados nas nossas escolhas. A gente precisa entender que a nossa vida, nossa história, precisa ter uma direção. Os caminhos errados que nós tomamos, muitas vezes é porque a gente não pratica a palavra. Se a gente praticasse a palavra, na semana a gente estava conversando, eu e a Paula, sobre isso. Eu falei, nossa, se a igreja, se nós igreja, se eu como discípulo de Jesus, se a gente seguir ali o que está na palavra, nem psicólogo já não existiria, né? Porque a gente ia aprender a se conversar, a trocar experiências. A gente ia viver o que diz lá o Tiago, o apóstolo Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros para que haja cura. Lá em Mateus 7, 24 a 27, Jesus dá um exemplo de como a gente caminha sem se precipitar nas nossas escolhas, no nosso dia a dia e na nossa fala. Diz assim, portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra ela, e ela não caiu, porque tinha um alicerce firme na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra ela, contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. A tempestade foi igual. Quem ficou firme é quem construiu no lugar certo. O segredo é, Jesus está dizendo, quem ouve e pratica as minhas palavras. Esse é o alicerce. Esse é o caminho para não ser precipitado, para não ser tolo, para a gente não cair no fracasso. A gente pode ser tolo se a gente não ouvir as palavras de Jesus, a gente pode ser sábio se a gente ouvir e praticar. Por isso eu quero convidar você hoje a colocar a tua vida realmente nas mãos do Senhor. A caminhar com Ele. A deixar de só andar pela beirada desse caminho, andar no centro desse caminho. Pensar antes de falar. Pensar antes de agir. Pensar e fazer de forma diferente. Contar até 10. Porque às vezes você está morrendo e não está percebendo, morrendo nos seus relacionamentos, morrendo nas suas decisões. Porque você não para, não pensa, não planeja. Você não ora. Aí quando dá errado, diz, é porque Deus não quis. Não, Deus não tem culpa de nada nisso aí, culpa é sua mesmo. Vencer a preguiça, espantar as moscas, afiar o machado. Para que você realmente viva e sinta a glória de Deus sobre a sua vida. Ou continue construindo a tua casa na areia, que um dia ela cai. E quando cair, não culpe. Não culpe cônjuge, não culpe filhos, não culpe o pastor, não culpe a igreja, não culpe Deus. Olhe para o espelho e diga, o culpado fui eu. Porque eu não orei, porque eu fui precipitado ou precipitada, porque eu não ouvi as pessoas,
porque eu falei na hora errada, eu fiz na hora errada, e por isso eu estou pagando e vivendo isso agora. Nós somos livres para fazer escolhas, mas não somos livres para as consequências que essas escolhas vão trazer. E essas escolhas, essas consequências, elas passam pelas responsabilidades que nós precisamos assumir. Então, não seja precipitado. Vamos orar. Pai, nos ensine a ter paciência. Nos ensine a não sermos precipitados nas nossas escolhas, nas nossas falas, para que não caímos em fracasso. Porque a precipitação é o caminho mais rápido para o fracasso. Mas, Senhor, quando a gente aprende a ter paciência, a confiar no Teu momento, a confiar no Teu tempo, mantermos em oração, com toda certeza, algum lugar melhor vamos chegar. E vamos chegar melhores, inclusive. Pai, eu peço o Teu Espírito Santo agora, Senhor, visite os nossos corações. O Senhor sabe do que precisamos, o Senhor sabe do que temos orado há tanto tempo. O Senhor sabe o que essa irmã, o que esse irmão tem orado, Deus, e tem te trazido dor no coração dele, porque a resposta ainda não chegou. Por isso eu te peço, dê paciência. Encha, ó Deus, com Teu Espírito. E que pratiquem a Tua palavra. Que sejam prontos para ouvir. E demorem muito, ó Deus, para falar, e muito mais ainda para se irar. Que assumam as responsabilidades das escolhas feitas. E que entendam, ó Deus, que o Teu caminho, o caminhar com o Senhor, é a melhor escolha que possam fazer nessa noite. Por isso assim eu oro, pedindo ao Senhor que durante essa semana possamos sentir, ó Deus, o Teu amor, relembrando do Teu amor a cada momento, que saibamos que a Tua graça, a graça de Jesus Cristo está sobre nós. E quando, Senhor, esse cansaço, por causa das escolhas, ou por causa do dia a dia mesmo chegar até nós, possamos sentir o consolo e o conforto do Teu Espírito Santo. É assim que oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.